Você já se pegou pensando em quantas coisas da sua vida não estavam nas suas mãos? A família em que nasceu, o lugar em que cresceu, as pessoas que te abandonaram, as portas que se fecharam sem explicação, ou até mesmo as oportunidades que outros tiveram e você não. É doloroso admitir, mas boa parte do que molda a nossa história acontece sem o nosso consentimento. Você não escolheu passar por muitas das coisas que passou. Você não escolheu cada perda, cada fracasso, cada injustiça. E, no entanto, tudo isso está marcado dentro de você, como cicatrizes que insistem em lembrar onde você esteve. A reação mais comum é pensar: se eu tivesse mais sorte, minha vida seria diferente. Se as coisas fossem justas, eu estaria em outro lugar agora. Mas esse pensamento é uma prisão. Ele te acorrenta a um passado que você não pode mudar e a circunstâncias que nunca estiveram sob o seu controle. Os estoicos entendiam isso de forma brutalmente clara. Epicteto, por exemplo, nasceu escravo. Não teve escolha sobre onde viver, como viver, ou mesmo sobre sua própria liberdade. Ele poderia ter passado a vida inteira se lamentando, acreditando que o mundo lhe devia algo. Mas não foi isso que ele fez. Epicteto escolheu algo que ninguém podia arrancar dele: o domínio sobre a sua própria mente. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a maneira como as vemos. E se você parar para refletir, essa é uma das verdades mais poderosas que já foram ditas. Dois homens podem enfrentar a mesma tragédia. Um perde tudo e se torna amargo, ressentido, preso em um ciclo de ódio e vitimismo. O outro, diante do mesmo sofrimento, encontra dentro de si uma força que jamais teria descoberto em tempos fáceis. A diferença entre os dois não está nos acontecimentos, mas na forma como decidiram reagir. Isso significa que a dificuldade em si não é o que te destrói. O que realmente te quebra é a interpretação que você dá a ela. Se você vê a dor apenas como uma maldição, ela te paralisa. Mas se você consegue enxergar nela uma oportunidade, ainda que amarga, ela se transforma em combustível. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário uma frase que ecoa até hoje: o impedimento à ação avança a ação. O que se coloca no caminho se torna o caminho. Pense nisso. Ele não estava dizendo que os obstáculos desaparecem ou que devemos negá-los. Ele estava revelando um segredo. Aquilo que parecia estar bloqueando seu caminho é, na verdade, parte essencial da sua jornada. O obstáculo não é o fim da estrada. O obstáculo é a estrada. Então a pergunta que você deve fazer a si mesmo não é: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta só te coloca como vítima, só alimenta a sensação de impotência. A pergunta que você precisa fazer é: o que eu vou fazer com isso que está diante de mim? Veja, quando a vida te golpeia, você só tem duas opções. Ou você se afunda, se convence de que nada depende de você e passa a vida inteira lamentando. Ou você encara de frente, decide que vai crescer apesar da dor e transforma esse golpe em um degrau. A vida pode ser cruel, injusta, esmagadora. Ela pode arrancar de você coisas e pessoas que pareciam insubstituíveis. Mas existe algo que ela nunca poderá arrancar: a sua atitude diante dela. E esse é o ponto que separa os que sucumbem dos que vencem. Não se trata de negar a dor. Não se trata de fingir que está tudo bem quando não está. Mas se trata de decidir todos os dias que você não vai ser refém das circunstâncias. Que aconteça o que acontecer, você ainda terá algo dentro de si que ninguém pode controlar: a sua escolha de como responder. Epicteto nasceu escravo. Marco Aurélio foi imperador. Dois extremos. E ainda assim, ambos ensinaram a mesma lição.
Você não controla o que acontece, mas controla quem você se torna diante disso. Quando você entende isso, começa a perceber que não há cadeia mais forte do que o vitimismo e não há liberdade maior do que assumir responsabilidade pela sua reação. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a injustiça, você pode se levantar e crescer. E nesse momento, você deixa de ser refém das circunstâncias para se tornar o senhor do seu próprio destino. Você já percebeu que os momentos mais duros da sua vida também foram os que mais te transformaram? É quase uma ironia cruel do destino. Nós crescemos justamente quando a vida nos arranca o chão. Pense em alguém que você admira, alguém forte, resiliente, capaz de suportar golpes que destruiriam qualquer outra pessoa. Agora se pergunte, essa força nasceu de dias fáceis, de momentos confortáveis, de vitórias fáceis? Claro que não. Toda força verdadeira nasce do choque com a dificuldade. É a pressão que transforma carvão em diamante. É a tempestade que ensina o marinheiro a navegar. É a queda que obriga o corpo a se reerguer mais resistente. Os estoicos sabiam disso. Eles não romantizavam o sofrimento, mas reconheciam que ele era inevitável e, acima de tudo, útil. Marco Aurélio, em meio a guerras, pestes e traições, escrevia para si mesmo: não rezes para que as coisas aconteçam como desejas, mas deseja que elas aconteçam como acontecem, e seguirás bem. Perceba, ele não estava dizendo que a vida seria fácil. Ele estava ensinando a alinhar a mente com a realidade. Porque lutar contra a realidade é lutar uma guerra que você já perdeu. A vida vai te derrubar, isso é certo. Mas a grande questão é: o que você faz quando está no chão? Alguns escolhem se entregar, afogam-se no ressentimento, na autopiedade, na raiva do mundo. Mas outros escolhem usar a dor como uma espécie de academia da alma. Eles entendem que cada dificuldade é um treino disfarçado, uma chance de expandir seus limites. E aqui está uma verdade dura: se você fugir da dor, ela vai te perseguir para sempre. Mas se você encarar a dor, ela se torna a sua professora. Epicteto dizia: as dificuldades revelam o que os homens são. Ele não disse que as dificuldades nos destroem. Ele disse que elas nos revelam. O que está escondido dentro de você só aparece quando o peso do mundo cai sobre os seus ombros. Pense nisso. Quando você perde algo, o que surge? Talvez uma coragem que você nem sabia que tinha. Quando você é rejeitado, o que floresce? Talvez uma independência que antes parecia impossível. Quando a vida tira de você todas as certezas, o que sobra? Talvez uma fé em si mesmo que ninguém mais poderia colocar dentro de você. Mas para que isso aconteça, é preciso uma decisão consciente. Você precisa olhar para a dor e dizer: eu não vou fugir, eu vou usar isso. É assim que o crescimento acontece dentro da dificuldade. Não é um processo rápido, não é indolor e definitivamente não é agradável, mas é real. Veja, imagine um soldado que nunca enfrentou uma batalha. Ele pode até ter uniforme, armas, treinamento, mas até ser colocado no campo de guerra, ele não sabe do que é feito. Agora imagine alguém que foi testado, que passou pelo fogo, que enfrentou o caos de frente. Esse alguém carrega marcas, sim, mas também carrega uma força inquebrável. É exatamente isso que a vida faz com você. Ela te coloca em batalhas que você nunca pediu, em guerras que você não queria lutar. E é nesses campos de dor que você descobre quem realmente é. Mas existe um segredo aqui. Não basta apenas sofrer, porque a dor por si só não garante crescimento. Muita gente sofre e se quebra. Muita gente sofre e se torna amarga. O que diferencia é a forma como você interpreta o sofrimento.
Se você olha para a dificuldade como uma punição, você se torna escravo dela. Mas se você olha para a dificuldade como um treino, você se fortalece a cada golpe. É a mesma diferença entre alguém que cai e nunca mais levanta, e alguém que transforma a queda em aprendizado. A dor não vai embora, mas ela deixa de ser apenas dor. Ela vira material de construção para a sua grandeza. E aqui está a parte mais poderosa. A cada vez que você enfrenta uma dificuldade e escolhe crescer com ela, você cria uma prova viva de que é mais forte do que pensava. E essas provas vão se acumulando dentro de você, como tijolos de uma fortaleza. Uma fortaleza que nenhuma circunstância pode derrubar. O mundo não vai parar de ser cruel. As perdas não vão deixar de existir. A dor sempre vai aparecer. Mas você pode decidir que, em vez de ser refém dessas circunstâncias, você vai usá-las como combustível para se elevar acima delas. E quando você adota essa postura, algo incrível acontece. A vida perde o poder de te esmagar. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou dentro delas. Esse é o coração da filosofia estoica. Não esperar que a vida se torne leve, mas aprender a carregar o peso com firmeza. Há um ponto em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em uma espécie de fogo purificador. Você já sentiu isso? Aquele momento em que a vida te arranca tudo e por um instante você acredita que não há mais nada a fazer. Mas de repente, nasce dentro de você uma força silenciosa, uma vontade de seguir em frente, mesmo sem entender como. É aqui que acontece a verdadeira reconstrução. Não quando as circunstâncias mudam, mas quando você muda. Os estoicos sempre lembravam: ninguém controla os ventos, mas todos podem ajustar as velas. E isso é um lembrete brutal. Você pode até ser arrastado pelas tempestades, mas ainda assim tem poder sobre como navegar por elas. A questão é, você vai permitir que a dificuldade seja apenas um peso que te puxa para baixo? Ou vai transformá-la em uma alavanca que te projeta para cima? Veja, a vida não é justa. Ela não foi feita para ser justa. Muitas vezes, pessoas boas enfrentam sofrimentos terríveis. Muitos que trabalham duro continuam sendo testados sem descanso. Mas o que diferencia aqueles que crescem na dificuldade daqueles que sucumbem é a escolha. A escolha de não se tornar refém do que acontece, mas senhor do que se faz com isso. Pense em uma árvore solitária em meio ao deserto. O sol queima, os ventos sopram, a seca insiste em secar cada raiz. Qualquer outra planta frágil já teria morrido. Mas essa árvore resiste. Suas raízes cavam fundo, bem além da superfície, até encontrar a água escondida. Ela não escolheu estar no deserto, mas escolheu como reagir. E justamente por isso se tornou inabalável. Você é como essa árvore. Não pediu por todas as dores que carrega. Não pediu pelas traições, pelas perdas, pelas injustiças, mas está aqui e pode escolher se suas raízes param na superfície ou se aprofundam até encontrar força no subterrâneo da alma. É nesse mergulho interno que você descobre algo essencial. As circunstâncias são passageiras. Sua essência não. As tempestades mudam, vêm e vão. Mas a fortaleza que você constrói dentro de si é permanente. E aqui está o ponto crucial. Crescer na dificuldade não é apenas suportar, é transformar. A dificuldade pode te ensinar disciplina quando tudo em você quer desistir. Pode te ensinar humildade quando o orgulho queria gritar. Pode te ensinar resiliência quando parecia que nada mais fazia sentido. Cada golpe da vida, por mais cruel que pareça, esconde uma semente. Se você planta essa semente no terreno fértil da sua alma, ela floresce em virtudes,
coragem, clareza, paciência, sabedoria. E são essas virtudes que te tornam livre. Livre do desespero, livre do ressentimento, livre de ser refém das circunstâncias. A vida pode arrancar muitas coisas de você: dinheiro, status, relacionamentos, segurança. Mas há algo que ela nunca pode tirar: o poder de decidir como você vai reagir. E é aí que está a sua liberdade. Epicteto, que nasceu escravo, sabia disso melhor do que ninguém. Ele dizia: ninguém é livre até que domine a si mesmo. E veja a ironia: mesmo acorrentado, ele era mais livre que muitos que viviam no conforto. Porque a verdadeira prisão não está nas correntes, mas na mente que acredita ser refém das circunstâncias. Você pode estar passando pela fase mais difícil da sua vida agora. Pode estar cansado, perdido, esmagado por responsabilidades, por perdas, por dores que ninguém vê. Mas dentro desse caos existe uma escolha: permitir que ele te destrua, ou usá-lo como matéria-prima para se tornar alguém inquebrável. Não é fácil, não é rápido, não é bonito, mas é real. Cada dificuldade que você enfrenta pode se tornar uma pedra no alicerce da sua grandeza. E quando você olha para trás, percebe: não foi nos dias leves que você cresceu, foi nos dias mais sombrios. Foi quando não tinha forças, mas mesmo assim deu um passo. Foi quando perdeu tudo, mas ainda assim não perdeu a si mesmo. É aí que nasce a verdadeira vitória. Não sobre o mundo, não sobre os outros, mas sobre a própria mente. Então, da próxima vez que a vida tentar te arrastar para o fundo, lembre-se: você não é refém do que acontece. Você é dono do que faz com o que acontece. E se você escolher usar a dificuldade como ferramenta, nenhuma tempestade será capaz de apagar a chama que você carrega dentro de si. Esse é o segredo estoico. Esse é o caminho para crescer, mesmo quando tudo desmorona.